Amigos, seguidores da RDK, todos bem? De volta hoje mais uma segunda-feira para o nosso espaço Resenha com Helena Bazégio, que traz aqui para contar a história de esportistas do Vale, de fora dele, de todas as modalidades. Como sempre, são pessoas muito especiais e hoje quem deixou seus afazeres de lado, tirou um tempinho aqui para nós, Jonathan Walker, o Johnny, que foi goleiro profissional e que vem aqui para contar a sua trajetória no esporte e o que ele faz no momento que tem o pós-carreira. Obrigada por ter vindo, Johnny. Fica à vontade. Boa tarde, eu que agradeço. Já de antemão, queria parabenizar vocês pelo espaço, pelo programa, porque acho que isso é muito válido, acho que precisa disso. A gente tem muitos talentos que saíram aqui do Vale e acho bacana poder passar um pouquinho de cada um para o público, enfim, que uns que conhecem, outros não conhecem a gente. Eu acho muito bacana a questão do programa de vocês. Que bom, obrigada. E assim, eu com a minha vivência esportiva, a gente conhece a história da maioria das pessoas que vêm aqui, mas eu queria que o Johnny contasse quem é o Johnny, de onde saiu o Johnny e como ele virou profissional, como é que foi a carreira. Fica à vontade, o espaço é todo teu. Então, eu nascido em Sério, cidade de Sério. Quando eu era pequeno, foi meu pai quem me colocou no gol, no campeonato Piá, que na época teve lá. E aí naquele campeonato, goleiro, enfim, fui o goleiro menos vazado. Aí meu pai falou, não, achou outra posição, E aí, Sério, não tinha aquele investimento todo. Passou um tempo, que eu comecei com 6 anos de idade. Como lá não tinha oportunidade, aí meu pai sempre gostou muito de futebol, jogou muito amador. Ele jogava, né? Sim. Ah, ele joga ainda? Joga ainda. Joga ainda, nossa. Tá com 60 e continua jogando. Eu tenho um irmão com 67 que está jogando. E eles, então, Canudo, Sério, Boqueirão, ali ele jogou por tudo, E então eu fui buscar a oportunidade, inclusive a primeira oportunidade que eu tive fora de Sério foi na escolinha do 7 junto com o Nico, Que tem uma participação de muita gente, na vida de muita gente. E para mim, principalmente, fundamental, porque um menino do interior, eu tinha força, mas eu não tinha base nenhuma. Então, o Nico, com o tempo, para ter noção até, fazendo um parênteses, a primeira reportagem que eu tive no jornal foi você que fez. Ai, olha que lindo. Porque a minha trajetória ela começou como? Eu tinha que vir de ônibus para Lajeado, Não tinha essa condição de meu pai me trazer. Então, na época, os treinos na escolinha do 7 eram de manhã, das 9 até as 10h30, enfim, e eu tinha que estudar à tarde. Então, o que eu fazia? Eu ia 6 horas de Sério, de ônibus, vinha para Lajeado, treinava, voltava, correndo para a rodoviária, pegava o ônibus e ia estudar de novo. Conta qual era o caminhozinho que tu fazia, muita gente não sabe. E na época não tinha essa mordomia de hoje, Não tinha. Era chão ainda? Era chão. Só nós sabemos o que é hoje, vir de Canudos, de Sério no chão, Hoje ainda eu mando alguns trabalhos com o Jonas, motorista, que na época era motorista do ônibus, E eu falava assim, ele ainda é motorista, mas que bacana. Então ele fala assim, agora melhorou a situação, Porque a gente vinha, Quanto tempo tu demorava? 1h30. Nossa. 1h30. Mais ou menos como Canudos, até um pouquinho mais longe. E aí era estrada de chão, enfim, um ônibus, estrutura, aquela poeira toda, e às vezes eu brincava até que eu chegava no colégio, não dava tempo de tomar o banho, muitas vezes, e aí no verão mesmo, suava, passava a mão assim, era poeira ainda que tinha. Que legal. Mas assim, foi um bom tempo nesse ritmo, então assim, treinava de manhã, ia pro colégio à tarde, descansava à noite, e isso foi me ajudando muito para mim crescer, Hoje o futebol para mim, se virar sozinho desde novo, foi uma questão muito... É uma escola, Johnny? Importante. E naquela época, na escolinha, com o Nico ali, eu comecei primeiro a aprimorar. O primeiro ano meu foi mais como uma experiência. Até se um dia tu conversar com o Nico, eu era da categoria 9-4, E eu falava pra ele, quando precisar a gente na 9-3, pode me chamar, sabe? O típico fominha. Isso. Porque pra mim era tudo novo, E aí,
No segundo ano, aí eu comecei, como assim, a ter mais oportunidade, levar mais a sério. Na época começou o Lajadense de volta aqui, categorias de base, e o Guarani de Venâncio. Então teve uma época que eu fazia? Eu treinava 2 vezes a semana aqui com o Nico e 3 vezes a semana em Venâncio. Nossa. Aí era a mesma função, só que daí hoje eu agradeço muito ao meu pai, porque assim, a minha família deram oportunidade. Eles te deram essa chance, né? Tanto questão, pagar passagem, não era fácil. E quando eu joguei no Guarani, que eu comecei lá com 15 anos, daí mais sério, meu pai me dava o carro, eu tinha 15 anos, para ir no interior, andar 10 quilômetros de carro, pegava o ônibus, ia até Venâncio, Nossa. almoçava, só que lá eu treinava à tarde, voltava e ia pro colégio à noite. Nossa, que idade tu tava quando tu Com começou? 15 anos. Nossa. Então eu fiquei 3 meses lá, depois não aguentei Não mais. dá, né? E aí surgiu de novo o Nico na minha história aí, ele falou, vem pro Lajadense, que aqui tu já tá na função. Então quando terminou aquela história toda do 7, que daí acabava a idade com 15, foi pro Lajadense. Então ali foi o ponto inicial, foi o 7, e aí cada vez foi ficando mais E tu sempre teve certeza, tu nunca... quando é que tu sentiu que tu podia ser profissional, que era um sonho que tu ia realizar? Quando é que tu sentiu Até a escolinha, então, era uma questão de... um menino queria sair lá de série, queria fazer alguma coisa diferente, né? Quando eu tive a oportunidade ali no Guarani, que eu via depois aqui no Lajadense, tu vê uma questão... enquanto eu esperava aqui, eu ficava atrás da goleira vendo os goleiros treinar. Então, tu começa a te imaginar lá dentro. Então, por um ano eu me imaginei lá dentro, o outro ano, de repente, eu estava treinando junto com eles. Então, isso aí foi uma questão muito, muito de incentivo, né? E aí, depois do juvenil em diante, eu falei, não, agora se eu estou até aqui, saí de lá, é que eu vou ter essa sequência e vamos ver o que dá, né? E do Lajadense aí foi o encaminhamento. Isso, eu saí daqui do Lajadense, fiquei o período ali até do juvenil, e aí eu tive uma oportunidade de ir pro Brasil de Pelotas. Aí lá no Brasil de Pelotas, era logo após aquela fase do acidente e tudo mais, e eles não tinham eles estavam reestruturando o clube. Sim, que foi um baque muito grande, né? Então eu cheguei lá, eles estavam refazendo o profissional, e aí eu cheguei e comecei a jogar os juniores lá. E aí me destaquei no primeiro ano, e aí assumi o Rogério Zimmermann de treinador. E ele falou, não, eu quero um menino para subir profissional. Então, em pouco tempo, ali, em 2 meses de clube, eu já estava, saindo de um juvenil. Não, e não só do clube, tu saiu do Lajadense, tu foste direto pro Brasil. O Brasil assim, a gente sabe a força que o Brasil tem, né? Hoje eu me respeito muito pela questão de torcida, né? Assim, a gente é uma questão que eles lá é uma loucura. Fanatismo total. É uma loucura. Então entrou aquela história também, sai de sério, vai para Pelotas, nunca tinha saído de casa. E como boa história também, né, cheguei lá, fui profissional, naquele ano eu era terceiro goleiro profissional, mas estava lá, a gente ficou campeão do acesso. Aí posteriormente no ano 2014 foi pro Gauchão, ficou campeão do interior, né? E aí quando o interior, o treinador, o Rogério, chegou e disse assim, olha, Johnny, eu gosto de caras mais experientes, né? Tu teve essa vivência aqui e eu acho que tu tem que ir para clube jogar. E aí nisso eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí nisso volto com o convite do Lajadense, daí eu já profissionalizado, voltei pro Lajadense nas copinhas de 2014. Aí a gente ganhou todas as copinhas. O Lajadense estava numa fase fantástica. Ascensão. 2015 o Gauchão também foi muito acima, a gente perdeu o jogo do acesso para a Série C pro River. Enfim, encerrou o ano e ali começou a rodar em vários clubes aqui do Rio Grande do Sul, para fora. Qual é os outros que tu jogaste? Eu joguei depois com o seu Lajadense no Ipiranga de Erechim, aí no Guarani de Bagé, no Santa Cruz, no Esportivo de Bento, onde a gente teve o acesso também pro Gauchão. No Canaã da Bahia, fui lá para no União Frederiquense. Nossa! No Brasil de Farroupilha. Nossa! E daí a passagem para Portugal também. Depois que eu saí do esportivo, tive uma curta passagem no Inter de Lages, né, que era só uma coisa, e fui a Portugal. Fiquei lá um tempo, nisso estourou a pandemia lá. E aí o meu empresário na época, ele chegou e disse, tu quer ficar, tu quer voltar? Eu disse, não, quero voltar, até porque eu sou muito apegado à família, né, então muitas vezes eu digo... Tiveste a falta de sorte
talvez pandemia. isso. Se eu talvez não fosse, às vezes, na pandemia ou apegado tanto da família, eu sempre digo... Quanto tempo tu ficaste em Portugal? 3 meses. 3 meses. Eu fui em... Não, deu 5 meses quase. 5 meses. E qual é o clube que tu tava lá? Eu tava no Porto Mossense, perto de Leiria. E assim, é uma experiência única, né? Hoje, de sério, lá para quem vinha do ônibus da Poeira, está em Portugal. Está em Portugal, então assim, eu só agradeço. E eles foram corretos assim contigo muito, na rescisão, tudo? Muito correto. Tu tinha contrato para quanto tempo? Eu tinha mais 1 ano de contrato. Então assim, eu voltei, fiz um acordo com eles ainda me pagaram um tempo, né? Tudo certinho. Puxa. E era para mim voltar depois. Aí pela questão, tipo assim, voltei, família, tudo mais, voltei porque ficou muito tempo a pandemia, né? Tempo nisso. E aí eu precisava, ou eu voltava ou precisava continuar minha vida aqui. E aí surgiu a União Frederiquense, eu optei então, dizer assim, não, vou abrir mão lá, pedir a transferência para mim poder jogar o acesso aqui, para não ficar parado, né, aquela questão toda. Depois disso, daí teve a questão 2022, que para mim foi o fim da minha carreira. Que idade tu tá, desculpa? Hoje eu tô com 31. Teria idade ainda para goleiro, né? Muito, assim, a idade então, que começa mas teve esse episódio que tu vai contar agora para nós. E aí, 2022, eu para ver como o mundo da bola gira, que a gente fala, né? 2021, na verdade, eu muito bem na divisão de acesso. A gente foi jogar o jogo do acesso, que valia o acesso contra o Guarani de Bagé. E eu, um jogo antes de chegar nesse jogo, eu já estava com pré-contrato com o Brasil para voltar, mas aí numa questão diferente, Série C, tudo mais. E eu feliz, falei com a minha mãe, meu pai, minha esposa, né? E aí toda aquela questão, e na época minha esposa grávida, né? Então ia ser o primeiro filho e tudo. E aí a gente, foi meu pai, olhar o jogo do acesso, né? Porque é uma ascensão, era um clube onde eu mais joguei, Farroupilha, tu dá aquela sequência. E aí deu 10 minutos de jogo, num lance que hoje eu não julgo ninguém, né? Mas que é um lance que o atacante deles poderia ser evitado, assim, a gente vê vários lances. E ele acabou deixando o joelho na minha cara, enfim, acabei quebrando o rosto, né, pelo lado direito e tudo mais. Aí, uma coisa bem complicada. Bem complicada. Então, assim, passa por cirurgia, vai a questão de, às vezes, não receber do clube, tipo assim, o INSS negando, aí era época de pandemia. Coisas que a gente que só sabe quem passa, isso, né, Johnny? E aí, naquela pandemia... Na pandemia, eu incentivei a minha esposa a abrir um nosso negócio que a gente tem hoje, a gente trabalha com prótese dentária e tudo mais. Então, quando deu o acidente de futebol, o que me segurou... Que ano foi o... 2021. 2021, e aí tu optaste... Daí, na verdade, o que me segurou foi a minha empresa. Mas meu pai é muito fanático de futebol. E daí ele falou assim, tu vai querer encerrar assim, dessa maneira e tal. Eu falei, pai, não, vou tentar. Aí lá vai de novo, né, faz cirurgia e tal, voltei a jogar com máscara, fui lá pro... Qual é o jogo foi que tu te machucou? O Guarani de Bagé e Brasil de Farroupilha. É verdade. Voltei a jogar, só que lá em Goiás, na Jataiense. Um treinador me levou pra lá e disse, não, preciso de ti, só que eu com aquela máscara, treinei uma semana, tava de máscara, fui jogar, assim, muito abaixo do que eu era. Era o Johnny irreconhecível. E eu sempre fui muito honesto. Cheguei no treinador e disse assim... O baque foi tão forte que te prejudicou. Eu tinha medo, assim, não conseguia... Chegou a dar fundamento, né? Sim, foi bem sério, foi, né, John? Meu olho, tem noção, de parou aqui assim embaixo. Nossa. Uma questão foi bem forte. Nossa. Hoje eu tenho E dá medo? Ainda hoje. Tu tem, eu imagino. Eu tenho uma pasta no meu computador que é só fotos do acidente, da evolução e tudo mais, né? Então, assim, foi muito feio nessa questão, né? Mas isso ainda me bem que tu te recuperou, só isso que temos a dizer, isso, né? Tipo assim... Porque a gente acompanhou que teve o acidente todo, mas eu não pensei que fosse nessa gravidade. Se vocês conversarem com a minha mãe hoje, ela vai dizer assim, quando eu fui pro hospital, que deu aquela questão do médico, minha mãe tava triste com a situação, brava um pouco. E aí ela reclamando com o médico, olha o que fizeram. O médico falou assim, não, agradece. Daí minha mãe falou, por que agradece? Daí o médico disse assim, ficou 2 centímetros da fonte. Eu ter ficado em campo, né? Enfim, daí quando eu fiquei sabendo disso, enfim, essa questão, mas aí meu pai, não, tu não vai parar e tal. Eu voltei a jogar em Goiás, não consegui, e falei pra ele assim, vou ficar contigo aqui no primeiro turno no banco, eu não vou conseguir jogar, né? Falei pro treinador,
e depois eu vou voltar para o Sul e vou encerrar. Quando eu voltei aqui, eu tinha que cumprir ainda a carteira pelo Brasil de Farroupilha. Então eu joguei o primeiro turno do Brasil de Farroupilha, só que assim, não era o mesmo Johnny mais, era um totalmente diferente. Nossa. E aí eu falei, não, vou encerrar. Só que daí A gente sente também quando é a hora, né? Isso. Aí quando eu encerrei, quando deu o acidente todo, passou um pouco, daí minha esposa acabou perdendo o bebê. E aí deu toda aquela questão, justo comigo, sabe? Nossa. Então fica aquela questão toda. Eu disse assim, não, vou parar. Foi mais um baque emocional que tu já estava tentando te livrar de porque a gente sabe que essa transição do terminar a carreira para começar uma nova vida, ela é bem complicada. Hoje foi um pouquinho mais fácil para mim pela questão de já ter um negócio. Então, assim, falei, vou te ajudar. Não ficou do zero, né? Vou te ajudar, falei para minha esposa e vou parar com essa situação. Aí resolvi parar, deu um tempo, ela engravidou de novo, hoje tenho minha filha, né? Coisa querida. Então tá com 1 ano e 6 meses, até agora dia 20. Tá. Então, como é que é o nomezinho dela? Maria Antônia. E a esposa? Eliane. Eliane, ai. Quanto tempo nós temos ainda? 1 minutinho, olha só, já estamos encerrando o nosso primeiro tempo do bate-papo aqui com o goleiro Johnny, ex-goleiro agora. Eles nunca ficam ex, né? Eles param o profissional e continuam jogando. Eu quero agradecer Black Sistemas de Segurança por apoiar o nosso trabalho, por acreditar na RDK. E quem não segue a gente ainda, dá um cliquezinho aí. Nós voltamos em seguida.